Boa tarde, gente! Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Rodolfo Rocha, o seu mentor de negócios aqui nas redes sociais, e o meu objetivo é te ajudar, empresário, a tornar a sua empresa lucrativa todos os meses. É isso que eu sei fazer de melhor, é isso que eu vou fazer no seu negócio, tá bom? E para isso, eu preciso te explicar tudo que eu colocar aqui é sempre de uma forma estratégica, conceitos práticos e validados cientificamente, e sugestões, tá? Sugestões para você colocar em prática imediatamente. Só depende de você, tá bom? E o meu único objetivo é tornar aqui a sua empresa lucrativa todos os meses. E o tema de hoje é comunicação interna. Um princípio poderoso, definitivamente um princípio poderoso capaz de acelerar ou arruinar, destruir a lucratividade do seu negócio. Por que eu acredito que esse seja o mais importante? Primeiro, porque eu já fui empresário e sei da deficiência disso. Sei que existe ruptura na comunicação do seu negócio. Definitivamente, este é um momento, essa é uma habilidade, essa é uma cultura prejudicial e uma diferença competitiva se você tiver isso muito bem alinhado. Nos meus negócios atuais, eu valorizo de forma absurda. Como mentor de negócios, eu valorizo de forma absurda. E se eu não olho, se eu não preservo, se eu não cuido, se eu não monitoro uma comunicação eficiente, tem problema. E se tem problema, tem na sua empresa, e se tem problema, tem também no seu concorrente. Se você alinha essa comunicação como uma responsabilidade, você sai na frente do seu concorrente, tá bom? Você sai na frente, você é capaz de entregar mais para o seu cliente. Por quê? Porque você passa a ser mais veloz. Você é mais veloz na comunicação, no engajamento, na retenção de clientes, e você é mais veloz na diminuição de perda em relação a retrabalho, a problemas internos, atrito entre pessoas. Então, nós, como empresário e mentor que sou para contribuir no seu negócio, é o seguinte: nós sempre vamos ter negócios e esses negócios sempre terão pessoas. Você nunca terá, não importa qual modelo do seu negócio atual, você nunca fará negócio com máquina. Você nunca fará negócio com tecnologia. Sempre por trás de uma tecnologia, sempre por trás de um movimento, tem pessoas olhando, gerenciando e cuidando. Então, você precisa ter uma das melhores e mais prestigiadas habilidades no mundo dos negócios, nas relações humanas, sendo no seu negócio, sendo com o seu liderado, sendo com o seu líder, sendo, não importa, né? Com o seu cliente, com o seu sócio. É uma comunicação inteligente, é uma comunicação interna que valorize não só os processos da sua empresa que você tem, mas também a eficiência de uma comunicação sem ruptura. Tá bom? Eu acredito, definitivamente, você, olhando para essa variável de comunicação, você tem uma vantagem comparado a 90% das empresas que existem no Brasil. O que é uma comunicação interna? Basicamente, você se relaciona com alguém. Você é empresa e você é empresário. E você pode compartilhar essa live, esse conteúdo que está sendo transmitido aqui no Instagram e aqui no YouTube. Você pode e deve compartilhar essa live com o teu colaborador, com o teu gestor. Por quê? Porque ele se relaciona com pessoas internamente, ele se relaciona com o operacional, ele se relaciona com o time de vendas. Então, o que é uma comunicação interna? É a comunicação, né? Minha com alguém que vai receber o próximo passo, a próxima perna do processo, né? Ou alguém que precisa receber uma orientação de uma situação atual. Né? E essa comunicação vem de várias formas, né? Vem de uma demanda criada, ou, por exemplo, num processo que você vendeu, né? numa venda realizada, uma comunicação parte acontecendo daí. Vem de outra perna, de uma necessidade, ou seja, a venda aconteceu, mas algum problema também colateral surgiu com essa venda. Ou que seja em relação enfim, uma demanda extraordinária, uma demanda extra, e você precisa se comunicar com a sua empresa, os funcionários que fazem parte da sua empresa, com as pessoas responsáveis de uma forma efetiva, porque senão você vai gastar muito tempo. Você vai começar a enxugar gelo. Então, a comunicação, ela é basicamente quando nasce uma venda, porque nada no negócio acontece antes de uma venda acontecer. Partindo disso,
Outra possibilidade de começar uma comunicação interna. Um problema a ser resolvido, parte disso, um processo, né, que precisa ser reestruturado de uma forma proativa, entendendo que todos os problemas, eles podem ser resolvidos antes, né, de ter uma necessidade. Eu posso me antecipar ao problema e olhar o problema de uma forma estratégica. E para isso, em outras lives, eu vou compartilhar com vocês o que você precisa olhar para você se antecipar ao problema atual, ou um problema futuro, melhor dizendo, tá bom? Então, comunicação interna é toda a necessidade que você, empresário, ou você, empresa, precisa ter com os teus colaboradores, os seus stakeholders, aí são as pessoas que estão em volta da sua empresa, fornecedores, braços de apoio como jurídico, braço de apoio como contabilidade, tá bom? Braço de apoio se o teu marketing for terceirizado, enfim, tá bom? Todos os seus fornecedores, todos os seus prestadores de serviço e todas as suas e todos os seus colaboradores. Próximo passo, comunicação interna com o seu cliente. Eu tenho certeza que se você tem uma linha lógica, uma linha inteligente, você tem vantagem competitiva de forma absurda. Porque se o teu objetivo como empresa e o teu objetivo como empresário for encantar e surpreender e engajar e vender mais, você precisa ter a qualidade do teu produto. Essa é uma condição inegociável. E é impossível você ter uma qualidade de produto se você não tem uma comunicação direita, eficiente, bem posicionada com o seu cliente, com o seu time interno. E veja, se você parar para analisar, todo momento, eu fiz uma pesquisa e cheguei à conclusão que de cada 10 problemas, 7 poderiam ter sido evitadas com uma melhor comunicação alinhada com os envolvidos. Ou de forma proativa, né, se antecipando aí, ou de uma forma efetiva na solução do problema que existe. Por quê? Porque ele, com uma comunicação não eficiente, o problema passa a ser maior do que de fato é. Porque as pessoas que estão envolvidas nessa solução do problema, elas basicamente batem mais cabeça, perdem mais tempo, sofrem mais, a empresa perde mais tração de resultado, a empresa perde dinheiro, perde tempo, tira o foco das pessoas, o que resolvendo o problema. E muitas vezes o problema pode ser resolvido com uma comunicação eficiente, com a definição de responsabilidade. Eu tenho certeza que em algum momento do seu negócio você já se deparou de um problema, 10 pessoas, 5 pessoas, ou pelo menos mais de uma pessoa está resolvendo esse problema. Perda de tempo. Cada um está indo para um lugar. Por quê? Porque não foi definida uma comunicação. O seu cliente que entra, ele precisa falar com poucas pessoas dentro da tua empresa. Ele não precisa falar com muitas pessoas. Agora, essa pessoa que falar precisa ter uma comunicação externa excelente, transferir para essa necessidade do teu cliente de uma forma inteligente para dentro da empresa. Entenda o seguinte, você, empresário, e você como empresa sempre vai se comunicar com pessoas. Se você tem pessoas improdutivas ou pessoas que poderiam estar gerando mais resultado ou pessoas que estão trazendo muito problema para dentro da empresa, muito provavelmente falte a ela e à empresa uma estrutura de comunicação interna. E é o seu papel como empresário criar ou trazer a evidência e sentar numa mesa redonda com seus principais colaboradores e definir a linha de comunicação. Muitas pessoas, muitos empresários entendem que a comunicação interna é quem fala mais alto, é quem tem a hierarquia superior, é quem tem o poder, a caneta na mão, e a verdade é que não. Uma comunicação excelente é quando eu escuto a necessidade de alguém, alinho isso à necessidade da empresa e crio um processo para isso acontecer. Isso é uma comunicação eficiente. Não tem mágica. O método para uma comunicação eficiente é entender a necessidade de quem está sofrendo
Pode ser um departamento quem está sofrendo, pode ser o teu colaborador de forma unilateral, ele estar sofrendo, pode ser você, empresário, pela baixa lucratividade, entender a necessidade disso, pode ser o cliente, o que está acontecendo, por que tanto retrabalho, por que demora no prazo de entrega, porque meu preço, porque eu estou perdendo cliente por preço. Então, dica para uma comunicação eficiente. Entenda a necessidade do público a quem você está falando. Entenda a necessidade. Você, empresário, tem que estar sempre atento. Entenda a necessidade da sua empresa. Ela sempre é dar lucro. Sempre é dar lucro. Você sempre tem que se perguntar por que a minha empresa não está dando lucro. Ou por que a minha empresa não está dando 2 vezes mais de lucro. Você sempre tem que trazer mais lucratividade. Por quê? Porque é assim que o seu negócio vai crescer. E é assim que as pessoas vão gostar de se pertencer ao seu negócio. E é assim que você vai conseguir impactar mais vidas e ter mais clientes. Então, primeiro ponto, entenda o problema. Qual é o problema? Baixa lucratividade, por exemplo. O que o meu time tem a dizer isso? O que o meu time de vendas tem para dizer isso? O que o meu time operacional tem para dizer isso? O que o meu cliente pensa sobre isso? Entenda a necessidade deles. Então, alinhe uma comunicação. E depois você precisa criar um plano de ação, um processo para apequenar isso. Se você perguntar para a tua empresa, por que a minha empresa não está... Se perguntar para o teu time operacional, por que a minha empresa não está dando lucro? O time operacional pode dizer, Rodolfo, porque nós não temos... Nós estamos tendo retrabalho nessa parte da operação. Tá bom. Comunicação interna. Você está escutando a necessidade de alguém. Próximo ponto. O que nós podemos fazer para melhorar? Escuta a necessidade, escuta a sugestão. E cria um processo para isso acontecer. Eu acredito que uma boa comunicação evita problemas. Eu acredito que uma boa comunicação traz uma vantagem competitiva. E eu acredito também que uma boa comunicação faz com que você perda dinheiro e tenha uma visão macro do negócio. Você com uma boa comunicação alinhada, você é capaz definitivamente de ver a sua empresa como você nunca viu. Por que eu acredito nisso? Porque você sempre vai estar olhando para a solução, nunca para o problema. Sempre para a solução, sempre para a solução. A comunicação bem alinhada e com o compromisso de ter essa comunicação definida, você sempre vai ter a possibilidade de ter mais lucros comparado a uma comunicação mal estruturada. Então, entenda que se você se preocupa em ter uma comunicação alinhada dentro da empresa, a tua chance é absurdamente maior do que você não ter uma comunicação alinhada. Não te custa nada olhar para essa variável de comunicação, não te custa nada ter essa responsabilidade, não só com a empresa, mas também com seus clientes, de não ter ruptura na comunicação. E quando eu falo de comunicação interna, eu falo até de definir a responsabilidade. Muitos funcionários não performam, não entregam mais resultados porque eles não sabem que resultado entregar para a empresa. Eles sabem que eles precisam chegar e fazer alguma coisa. Mas qual é o resultado que o teu colaborador tem que entregar para você, para a empresa? Às vezes ele não sabe. E a falta de comunicação pode estar aí. Ele não saber o que tem que entregar de resultado. E se ele não sabe o que tem que entregar de resultado, você vai culpar ele por ele não ter uma visão macro e saber que o mal feito vai gerar um retrabalho. Você falou isso com ele? Você alinhou essa comunicação? Uma comunicação interna é ter um processo de treinamento, reciclagem. Uma comunicação interna é dar voz ao seu colaborador. Uma comunicação interna é dar voz ao seu cliente. Se você, empresário, tiver a sensibilidade de escutar mais e trazer isso de uma forma metodológica para resolver o problema, você está numa vantagem competitiva. Porque entenda o seguinte, a sua empresa não é você. A sua empresa é composta por vários CPFs.
Você é o responsável por dar lucro. Você é o responsável por tornar a empresa eficiente. Você é responsável em minimizar os riscos e aumentar as possibilidades de ganho. Mas a sua empresa não é você. Então você precisa escutar os outros. Você precisa escutar o seu cliente, você precisa escutar o seu colaborador, você precisa trazer a solução entre esse meio tempo, né? Entre essas duas frentes. Você precisa escutar os seus fornecedores. Vou bater de novo. Você precisa escutar a sua contabilidade. Você precisa escutar o seu jurídico. E sim, baseado nessa escuta ativa, com uma comunicação não violenta, ou seja, realmente escutar, entender o ponto central da comunicação e resolver o problema, você está numa vantagem competitiva. Muito. Muito. Ter uma empresa com uma escuta, uma comunicação interna, vai fazer com que você descentralize as suas atividades. Porque se você é empresário, operacionaliza muito, se você é empresário, tá todo momento apagando incêndio, todo momento correndo contra o tempo, todo momento resolvendo problemas emergenciais, todo momento que sabe os mesmos problemas de 3, 4 anos atrás, 2 anos atrás, você sempre vai estar se posicionando não como um empresário, não como um protagonista estratégico da sua empresa, você vai estar se comportando como um funcionário caro. A tua posição, empresário, dentro da empresa precisa ser honrosa. Você precisa honrar a posição que você está. E você precisa resolver os problemas na raiz. Se um problema aconteceu e esse problema volta a acontecer por mais vezes, você não está resolvendo o problema, você está resolvendo o efeito do problema. Se você tem uma comunicação interna efetiva, eu te digo até o seguinte, se você tem uma comunicação interna 360, não angular, né? Não num ponto só, mas 360, se você consegue se comunicar de forma eficiente. Você consegue se comunicar de forma eficiente. Fala, Jordano, meu irmão. Você consegue se comunicar de forma excelente com a sua operação. Você consegue se comunicar de forma eficiente com a sua logística. Você consegue se comunicar de forma eficiente com as suas vendas. Você consegue se comunicar de forma eficiente com a tendência de mercado, com o seu contador, com o seu jurídico. Você cria uma vantagem competitiva. E você consegue não só resolver o problema, mas você consegue também se antecipar ao problema. Porque o mercado tem voz. O mercado tem voz, o mercado diz tendências, o mercado diz para você antecipadamente o que vai acontecer na sua empresa nos próximos 2, 3, 4, quiçá anos, né? Meses e quiçá anos. Então, se você é empresário, tem um poder de centralização, uma possibilidade, uma das várias possibilidades de você começar a descentralizar e ser estratégico, não ser um funcionário caro, é você escutar o seu cliente, é você escutar os seus colaboradores e começando de cima para baixo, tá bom? Comece honrando os cargos hierárquicos, comece honrando e se comunicando com o seu supervisor, com o seu gerente e deixe que eles se comuniquem com as pessoas que eles lideram. Por quê? Porque você começa a criar uma cultura de comunicação, tá bom? E lembre, a comunicação, você só tem a ganhar tendo uma comunicação interna alinhada. O próximo passo, quando você escuta, quando você entende uma comunicação interna, quando você tem uma comunicação interna, é colocar isso de uma forma processual. Porque lembre-se, empresário, você tem o papel de disseminar conhecimento. Você, empresário, tem o papel de disseminar uma cultura positiva. Você, empresário, tem o papel de disseminar e educar as pessoas que estão do teu lado. Você gostando disso ou não. E a única forma de disseminar essa variável, essa situação, é você escutando, criando processos inteligentes e monitorando o processo. Você precisa monitorar, né?
Tudo que é delegável, tudo que é descentralizado precisa ter um braço de acompanhamento. E a mesma coisa com a comunicação. Quer uma linha lógica? Quer uma linha lógica para te ajudar a delegar, para criar uma comunicação interna? Eu vou te ajudar. Ó, escuta a necessidade. Frequentemente. Escuta a necessidade dos departamentos, escuta a necessidade dos seus clientes, escuta a necessidade dos seus principais stakeholders. Na minha cabeça agora só vem jurídico e contabilidade, mas tem vários outros. Tá bom? Parceiros de negócio, outro stakeholder importante. Escuta a necessidade dessa galera. Escuta a necessidade. Segundo ponto, se pergunte, empresário, qual é a necessidade da minha empresa? E ela precisa, exclusivamente, dar lucro. Como que eu posso dar mais lucro? Talvez aumentando minha carteira de cliente, também necessidade, aumentar a minha carteira de cliente, ou a minha necessidade. Enfim, entenda qual é a necessidade da sua empresa hoje. Se pergunte qual é a necessidade da minha empresa atual, qual é a necessidade da minha empresa hoje. O que, se eu resolver dentro da minha empresa, vai me trazer uma vantagem competitiva? Necessidade. Escute a necessidade das pessoas e dos departamentos mais importantes da sua empresa. Crie um plano de ação ou processo para isso acontecer. E não precisa ser algo milagroso, algo estrondoso, não, uma pequena ação. Então, você, empresário, para sua empresa trazer mais clientes, o que você pode fazer? Eu vou criar uma campanha de marketing, ou eu vou me relacionar mais e melhor com os meus clientes. Eu vou fazer um trabalho de venda ativa, eu vou fazer um trabalho de aquecer os meus clientes antigos, inativos. Uma pequena ação. O departamento operacional, necessidade, Rodolfo, estamos tendo custo nessa parte da operação, um custo extra, um retrabalho extra. Crie uma pequena ação. Então, entenda o que eu estou falando, não tem como você criar uma comunicação interna se você não identifica a necessidade de quem você vai atender. A única forma de você criar uma comunicação interna eficiente é você entendendo a necessidade atendida. Preencher uma necessidade de alguém. E depois que você preencher e você criar um plano de ação, o terceiro ponto qual é? Acompanhar. Acompanhar. E quando você acompanha, o braço de acompanhamento é você dar responsabilidade para alguém executar isso. Porque não pode ser você. Então, se é no teu comercial, quem vai ser responsável por isso? Você vai acompanhar esta pessoa. Parece muito simples o que eu estou falando, mas quando em cima deste acompanhamento tiver um problema, quem você vai cobrar? Quem é o responsável por esse braço? Você, com uma comunicação interna bem alinhada, você define responsabilidades. E o combinado nunca sai caro. Porque quando você tem um problema e não tem uma comunicação alinhada, uma comunicação interna bem definida, o problema é de todo mundo. O problema é de todo mundo. Quando um retrabalho aconteceu, quando o cliente ficou ficou insatisfeito, quando a sua empresa chegou no final do mês e não teve lucro, o que acontece? Todo mundo é culpado. Na verdade, você é o culpado, empresário, porque você deixou isso acontecer. Por isso, se antecipe, crie uma comunicação interna de proatividade. Crie uma comunicação interna de entender a necessidade do seu principal ouvinte, né? Sendo seu colaborador, sendo seus clientes, sendo seus stakeholders. E crie, por favor, um processo para isso. Crie um processo e acompanhe. Definitivamente, você criando isso como um hábito, né, como uma rotina, como uma preocupação, a única consequência disso é a lucratividade. Porque isso vai fazer com que você ganhe tempo, isso vai fazer com que você saia da parte
operacional do seu dia a dia e você tenha uma visão de mercado, tá bom? É impossível você ter uma visão de mercado apagando incêndio todos os dias, tá? A sua empresa só pode dar lucro, ela só vai dar lucro se você tem uma visão estratégica. E para você ter uma visão estratégica, a única forma para você ter uma visão estratégica é você ter uma comunicação interna bem efetiva, tá? Inclusive, outro ganho colateral de você ter uma comunicação interna é você permitir com que as pessoas criem soluções. A solução do seu negócio não precisa estar centralizada em você. Permita com que os seus colaboradores contribuem de forma inteligente para a solução do problema ou para o crescimento do seu negócio. O que você precisa, um ponto muito importante é o seguinte, você precisa evitar algumas coisas. Ou seja, para que você tenha uma comunicação interna extraordinária e tenha uma vantagem competitiva em relação a isso, você precisa definitivamente entender que pessoas podem resolver os problemas que hoje você resolve. E eu tenho certeza que elas não vão resolver da mesma forma, mas elas vão resolver o problema. Você precisa entender que como foi feito a todo momento, né, todo o tempo da sua empresa, foi de uma forma, é de uma forma, mas ela pode ser construída de uma outra forma. Você precisa, sim, desapegar, tá bom? Não tem como você dar abertura para o novo, para nova oportunidade, para novos crescimentos, para mais lucratividade, se você está apegado a padrões antigos ou padrões que não funcionam mais, mas por algum motivo você tem insegurança ou medo de mudar. Para o seu medo de mudança, eu sugiro que você acompanhe o novo. Simples assim. Para o seu medo de mudança, eu sugiro que você acompanhe o novo. E comece pequeno. Comece com um departamento, comece com um cliente, comece pequeno e vai crescendo, né? Vai aperfeiçoando e dando volume. Tá bom? Eu tenho certeza que se você considerar essas recomendações que eu fiz, a sua empresa não só será mais leve, a sua empresa não só terá funcionários mais engajados, a sua empresa não só terá processos e agilidade bem definidas e estruturadas, mas também a sua empresa, no final das contas, terá mais lucro, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos de crise. O meu objetivo com vocês aqui é criar a sua empresa, é ajudar que a sua empresa seja uma empresa anticrise. E eu acredito que a única forma de você continuar crescendo, independente de qual é a situação econômica, é você ter lucro todos os meses, ter um histórico de lucratividade absurda. E para que isso aconteça, a única forma é você ser estratégico, gastar energia onde realmente importa. E, sinceramente, não importa o quanto você é eficiente em apagar incêndio e resolver o problema. O que realmente importa é como você é capaz de resolver a origem do problema. Sinceramente, resolver a causa do problema é para qualquer um que tem uma visão macro. É para qualquer um. Mas resolver a origem do problema é a sua responsabilidade. São de pessoas corajosas, são de pessoas que sentem a dor se o negócio não vai bem. É de uma pessoa, é de um funcionário que tem uma visão de consequências. E se a tua empresa não tem uma visão meritocrática 360, você não tem funcionários assim. Você é empresário de um pequeno negócio que tem aí até 50 funcionários, provavelmente você não tem uma visão, um movimento meritocrático, ou seja, de remunerar seus funcionários pelo resultado que eles entregam. Então ninguém vai ter ninguém vai ter o braço de resolver a causa. E sim vão resolver o efeito, porque o efeito dói. O efeito dói. O efeito dói para todo mundo, mas a causa dói para você. O efeito dói para todo mundo, a causa dói para você. Então é o seu papel, empresário, resolver a causa e deixe que os seus colaboradores resolvam o efeito.
E você, com uma comunicação bem alinhada, você consegue entender as dores dele e sempre estar se antecipando ao efeito futuro. Tá? Eu tenho certeza que se você aplicar isso que eu estou falando aqui, você tem uma vontade competitiva, você gasta menos dinheiro, você aproveita melhores e maiores oportunidades, de uma forma mais veloz, inclusive. Tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu sugiro que você pegue desse momento, né? Desse momento do conteúdo compartilhado aqui, que você pegue 1, 2, 3 insights, sente com o teu time, compartilhe as ideias que mais fazem sentido para vocês e comece a aplicar imediatamente. Porque no fundo, conteúdo vocês têm um monte, informação vocês têm um monte. Agora, o que vocês precisam ter é um conteúdo estruturado, que é o meu papel aqui nas redes sociais, compartilhar com você uma estrutura de conteúdo capaz de trazer lucratividade todos os meses. E você precisa agora, o seu papel só é pegar 1, 2, 3 dicas, insights que eu coloquei aqui e validar na prática, tá bom? E acompanhar. Eu espero que tenha feito sentido. Eu tenho certeza que se for capaz de colocar em prática, os seus negócios, a sua lucratividade vai melhorar. E mais do que isso, tá? Os seus colaboradores tendem a sentir mais prazer e satisfação em trabalhar no seu negócio. Por quê? Porque eles fazem parte da sua empresa. Show? Se fez sentido, pega. Se não, joga fora. Tamo junto. Bom dia para vocês. Tchau, gente.